Agora vamos falar de estádio. Vamos falar de estádio. Só para contextualizar, né? Teve o show, divulgou um vídeo nas redes sociais dele, né? Falando, né, sobre o terreno do gasômetro. E aí que gerou toda esse interesse, essa polêmica. Deixa eu contar um pouco, porque até eu fiz um time de futebol de argumentos. Opa! Para a gente poder conversar sobre esse assunto, porque na verdade, eu fiz 3 posts sobre o assunto futebol, né? O primeiro foi quando o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, inventou uma comissão de 11 deputados, com 11 suplentes, queria monitorar e avaliar os jogos da seleção brasileira, amistosos. Cara, um troço patético. Queria para o Catar. Sabe, eles falaram, não vai ser com dinheiro, vai ser com dinheiro da verba de gabinete. Mas a verba de gabinete é dinheiro público, gente. Então tudo que bem. Isso? Que porra é essa? Quer assistir um jogo de futebol? Paga e vai. Sabe, não tem essa de dinheiro público para assistir futebol. E aí eu detonei esse pessoal. E que eu imagino que todo mundo concordou, porque dinheiro público, pessoas aqui, que farra de boi é essa? O segundo post foi sobre a licitação do Maracanã. Que o Flamengo e o Fluminense estão tendo que renovar, né? Já acabou. E o governo do estado fez uma proposta de licitação indecente, né? Querendo, acho que se não me engano, 10 camarotes, 200 ingressos, não sei quantas vagas na garagem. E serviço de buffet. Serviço de buffet! Não é aquele buffet, aquele genialzinho pequeno. Não é a pipoca, não, Não é a pipoca. Cara, esse troço aqui é um óbvio absurdo, né? Óbvio absurdo. Todo mundo deve concordar. Óbvio e ululante, sabe, que tem que ter um camarote para autoridade. Né? É justo, lógico. Todo estádio tem. Isso é uma coisa... Você convida uma autoridade de um outro país para assistir. Isso é normal. Agora, isso aí, deputado, estadual, governador, você quer o estádio? Paga! Quer levar tua família? Paga! Tem um monte de lugares lá para você assistir. O terceiro post é que deu problema. Que eu comentei isso aí e falei aí que o Flamengo estava querendo o negócio do gasômetro, exatamente por conta da confusão do Maracanã. Estava sinalizando o gasômetro, eu falei, olha, cuidado, isso aí é dinheiro e patrimônio público. E aí veio gente dando porrada, me chamando de mau caráter para baixo. Que eu achei engraçado até, mau caráter, né? Me conhece, por causa de um post, mau caráter, que isso? E curiosidade, até não sei quantos de vocês que postaram que são cariocas. Agora, se vocês forem cariocas, vocês vão lembrar que essa região do gasômetro ela é muito famosa por uma outra coisa, não é pelo gasômetro. É por um cara que chamava José Datrini, o João Datrini, que chamava Profeta Gentileza, que tinha uma frase cunhada, que todo mundo conhece, gentileza gera gentileza. Em todas aquelas vigas enormes lá da perimetral ali, ele escreveu, né, poemas, ideias sobre a importância da tolerância e da conversa, da generosidade e da gentileza no convívio da humanidade. Então, eu acho engraçado até porque isso aconteceu sobre um tema num lugar onde o lema é gentileza gera gentileza. Então, vamos lá. Primeira discussão. É público ou não é público o lugar? Né? Aí falaram, não é público. É público. A Caixa Econômica comprou aquilo ali, ela gere, porque parte do ativo do patrimônio dela é um fundo. Agora, é público. Quem decide aquilo ali é a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica é um banco público, não é um banco particular. Tá? Então, a decisão é da Caixa Econômica, sim. E a outra decisão é da Prefeitura, porque a Prefeitura também tem que decidir se permite ou não a construção ali. Mas não só isso, gente, porque o espaço não é só do estádio. Ali que seria obrigado a usar, tem uma usina de asfalto, que é do município, tem um lugar que era da SEDAI, que hoje é do município, que é um depósito, e tem um quartel do Exército, que é federal. Tudo nesse mesmo... Tudo do lado e que também teria que ser usado. Por quê? Porque não basta um estádio ali. Você precisa de espaço para estacionamento. Você precisa ter uma estrutura em volta do estádio. Complexo. Então você precisa, de fato, que prefeitura e governo federal, no caso, são duas coisas, um governo estadual acho que não tem nada a ver com aquilo ali, precisem se meter naquilo ali, né? Para deixar ou não. O Flamengo vai pagar? Sim, vai pagar, claro, vai pagar. Eu em nenhum momento disse que o Flamengo não ia pagar. Nenhum momento disse que não ia pagar. Agora eu vou contar uma historinha para vocês que eu fui correspondente muitos anos, morei muito tempo fora do Brasil. E uma história. O Real Madrid, famoso Real Madrid da Champions, né? Todo mundo conhece. 14 títulos aí da Champions, pô, maravilhoso. O Real Madrid, se não me engano, na década de 90, estava no fundo do poço financeiramente, devendo uma fortuna. E o Real Madrid tinha uma área grande no norte da cidade de Madrid. E a prefeitura comprou essas terras.
comprou, pagou. Um escândalo, gente. Porque o que equivalia a 10, a prefeitura pagou 1.000. A partir desse momento, o Real Madrid, virou esse Real Madrid que a gente conhece agora. Essa transação financeira, quem mora na Espanha, sabe que é um enorme escândalo. Houve dinheiro? Houve dinheiro. Teve pagamento? Teve pagamento. Mas era um patrimônio, né? É um dinheiro público da prefeitura pagando por uma coisa particular que é. Então, a questão de se o Flamengo vai pagar, eu acho inegável que o Flamengo vai pagar, vai. Agora, quanto? Né? Quanto? Essa pergunta é a pergunta-chave, né? Em que medida o governo vai ceder e qual preço vai cobrar por aquilo. E se você notar aí uma segunda coisa, existe interesse político nisso aí? É claro que interessa. Olha só, nós estamos num ano de eleição e aí assim que aparece essa novidade, porque é uma coisa recente, o Bolsonaro fala, vou ajudar o Flamengo. O Bolsonaro tem interesse nos votos do Flamengo, dos flamenguistas? É claro, gente. Quem não tem interesse nos votos do flamenguista? Eu tenho interesse nos votos flamenguistas. Lógico que tenho. Eu sou Flamengo. Sim. E tenho interesse no Flamengo também. Agora, é claro que... Assim como o Lula, sempre que possível, capitalizou em cima do Corinthians, que é outro time demais. Claro. Essa história é antiga. Isso não é novidade. A política é cheia disso. Eu morei 11 anos na Inglaterra. Diga-se de passagem, o Bolsonaro que nem Flamengo é, né? Ele é que nem Flamengo é. E no Rio de Janeiro ele tem preferência pelo Botafogo, curiosamente. Sim. Mas enfim, é claro que o Flamengo tem 40 e tantos milhões. Exatamente. Todo mundo quer agradar todo o Flamengo. Político. Não só o Bolsonaro, o Eduardo Paes também. O Eduardo Paes, que é vascaíno. Sim. Ele também tem interesse em agradar tantos eleitores como são os flamenguistas. Então, o próprio Eduardo Paes falou que vou ajudar. Certo. Então, gente, vamos assim... Então, já chegamos a 2 pontos em comum. Tem interesse público? Tem. Tem patrimônio público? Tem. O público somos todos nós? Sim, mas não só os flamenguistas, né, gente? A cidade tem flamenguistas, tem vascaínos, 7 milhões de tricolores, quase 7 milhões, botafoguenses, e tem gente que não gosta de futebol, que também é uma substancial parte das pessoas que moram no Rio de Janeiro. Enfim. Tem quem gosta de boxe aqui. De boxe aqui do lado. Então, essa questão do preço, ela é fundamental, né? Aí me perguntaram assim, não, mas espera aí, por que você não criticou o Corinthians, né? Por que você não criticou... Bom, vamos falar do Corinthians. Primeiro que eu estava falando sobre uma coisa específica, gente. Eu não posso criticar tudo num post de um minuto, falar da vida, da história do Brasil. Eu não vou falar de Princesa Isabel, Pedro Cabral. Não dá, né, querido? Não, entendeu? Então, agora, se você vê, e você fala da história do Corinthians, o estádio do Corinthians ele não foi dado para o Corinthians, tá? E o Corinthians, se você pega historicamente, aquele do ano 2015 ali, quando a conta chega, né? Porque chegou, o Corinthians nunca mais se aprumou. Né? O Corinthians, hoje, realmente, ele está que nem o Arsenal teve em Londres, vai ficar anos pagando um estádio, que é uma sangria nas contas do clube, né? Até poder estar com as contas livres para poder investir mais no time. Então, teve que pagar, sim. Se teve que pagar porque o Lula saiu, porque a Dilma saiu, não vamos entrar nesse mérito, mas eu faço o seguinte, teve que pagar. Eu espero que pague mesmo. E tem que pagar. É dinheiro que pague mesmo. Não, sim, isso não acaba nunca. Porque esse dinheiro foi da Caixa Econômica Federal. A dívida é com a Caixa Econômica Federal. Sim. Então, a Caixa Econômica Federal, assim como seria, né, no caso aqui do terreno do gasômetro, também. A ligação de coisas públicas com o futebol no Brasil é histórica, gente. A Gávea é uma cessão pública para que o Flamengo construísse o clube ali na beira do terreno da Lagoa. Aliás, não só, o Jockey também, o ABB também, enfim. Mas a ligação do interesse público e dos políticos... Os CTs agora também, né? De Vasco? Também. Houve do município, que eles cederam espaço. Quer dizer, então, isso sempre existiu. Então, isso não é novidade. Então, agora, por que Itaquera foi construído? Isso que as pessoas não sabem. O Morumbi, que é o maior estádio de São Paulo, ele está dentro de um bairro rico até, um bairro rico, com muita casa. E num jogo de futebol de Copa do Mundo, ainda mais num jogo de abertura de Copa do Mundo, como seria em São Paulo, a FIFA e um evento do tamanho da Copa do Mundo precisa de um espaço muito maior do que só o estádio. Por quê? Você tem um monte de caminhões de televisão com antenas mandando aquelas imagens para o mundo inteiro. Você tem áreas dos patrocinadores que estão recebendo seus convidados VIPs, que fazem aquelas tendas enormes, com aqueles buffets, aquelas mordomias todas. No Morumbi, tudo isso é exigência. O Morumbi não tinha espaço para isso. Não tem como, não tinha como. Se você vai ao Morumbi, se você é um torcedor que já foi ao Morumbi, você vê que o Morumbi está cercado e não tem como expandir aquilo ali.
Então, ou tirava São Paulo da Copa, ou se construía um novo estádio. Isso era uma obrigação da FIFA, uma exigência da FIFA, porque não tinha jeito. Agora, você tem como tirar São Paulo de uma Copa do Mundo no Brasil? A maior cidade do Brasil, a cidade mais rica do Brasil? Não tinha como. Então tinha que construir um estádio. Tá? Então o Itaquera foi construído nesses termos. Tá? Agora, quando eu falo, e falei no outro post, Brasília precisava de um estádio de 60 mil pessoas? Não, é um escândalo. Brasília não tem futebol para um estádio de 60 mil pessoas. Cuiabá, Rio Grande do Norte, até o de Recife, que foi feito um estádio novo, num lugar que ninguém gosta de ir. Ninguém gosta de ir. No Grande Recife. Fora, inclusive, longe. São Lourenço da Mata, né? E o Amazonas, por exemplo, foi feito no Amazonas, e quem entende de futebol brasileiro sabe que a região norte tem um jogo. Remo e Paysandu. Não ser em Belém é um absurdo. De Belém. Não ter feito no Mangueirão ao estádio da Copa do Mundo foi um absurdo, com todo respeito ao Manaus, que é uma cidade extremamente rubro-negra, maravilhosa, mas potente. Mas aí eu te conto a história. Por que foi em Manaus? Eu estava em Zurique quando oficialmente a FIFA deu para o Brasil, cobrindo pela TV Globo. Eram 18 governadores que estavam lá, o Lula, que era presidente na época, estava lá, e a FIFA escolheu um governador para falar. Quem era? O governador do Amazonas. Por quê? Porque a FIFA queria dar uma carteirada para o mundo, preocupada com a Amazônia e com o meio ambiente. Então, a FIFA queria um estádio em Manaus e não em Belém. É essa a razão. Tá? Então, agora, que é um absurdo? É. Que se falou isso? Se falou. Agora, é claro que eu não posso falar isso que eu estou falando agora numa matéria da TV Globo. Por que eu não posso, gente? Pensem. A TV Globo é uma empresa, é um negócio, né? Da qual o esporte é uma parte importante do seu negócio. Então, ela gosta de Copa do Mundo, a TV Globo? É claro que gosta. Claro, mega evento. Dá dinheiro, dá patrocinador, as pessoas querem assistir. Olimpíada, a mesma coisa. Eu fiz reportagem dizendo, por exemplo, que a Olimpíada de Montreal, que foi em 76, parou de pagar as suas dívidas em 2008. Caraca. 32 anos depois. Eu fiz essa reportagem antes da Olimpíada daqui, mais ou menos sinalizando, olha, esse negócio de Olimpíada é complicado, isso vai dar merda. Mas é claro que eu não podia, na TV Globo, ficar declarando que é uma roubada ter uma Olimpíada numa cidade como a nossa. E que foi, financeiramente foi. Obras foram feitas? Sim, foram feitas, claro. Mas a que preço, gente? Pensa o seguinte, você tem que fazer uma obra na tua casa. Beleza. Você separa uma graninha do teu salário todo mês, você vai botando ali e vai fazendo. Agora, se você tiver que ter essa obra pronta mês seguinte, o pedreiro chega e fala para você, olha, vai custar tanto, eu tenho que contratar mais não sei quem. Começa a te obrigar a pagar mais caro do que você gostaria. Isso é a Olimpíada, historicamente, em qualquer cidade. Isso valeu para o Rio, como valeu para Pequim, como valeu para Sydney, valeu para Seul, valeu para todas. Então, essa obra fica muito mais cara do que deveria ser. E isso o que é? Isso é dinheiro público.